Eu julgo que esse aqui é o episódio mais importante da série toda. E uma previsão extra minha é que em algum momento ouviremos o próprio Neil Druckmann falar isso em alguma entrevista. The Last of Us é um jogo que lançou em 2013 e ele havia sido planejado como uma história isolada, que termina quando Joel e Ellie chegam em Jackson. Em 2016 foi anunciada a parte 2, com o argumento dado por Neil Druckmann de que é uma parte 2, pois ainda é a mesma história, e não uma continuação isolada. Agora veríamos o final real daquela trama. Parte 2 foi lançada em 2020, e depois de ter algumas coisas esquisitas que não conectavam bem com o primeiro, foi lançado em 2022 o remake do jogo original, agora com o subtítulo Parte 1, ajeitando alguns detalhes de continuidade para fortalecer o argumento de que essa é realmente uma história só. É com isso em mente que eu parei para analisar quais alternativas eles poderiam ter para fortalecer ainda mais esse argumento na série de TV, pois isso será ainda mais necessário nessa nova mídia, que deve ir além do que a suspensão de descrença dos jogos permite. Olá! Meu nome é César Turek, eu sou roteirista, escritor e mentor de escritores, e é imaginando que eles querem mesmo fazer o mais fiel possível com a essência dos jogos, que nesse vídeo eu quero realizar o exercício de imaginar como um roteirista enfrentaria o trampo de adaptar isso da melhor forma possível. E eu vou te explicar cada técnica e motivo das pequenas alterações que eu vou fazer, porém seguindo o exemplo da maioria dos episódios disponíveis, sem alterar nenhum plot point da história. Ah, e só pra deixar claro, esse vídeo não vai ter spoilers. Se você só conhece a série, pode assistir isso aqui tranquilo, pois eu não vou revelar nenhum ponto importante, pois quem jogou o jogo vai saber exatamente do que eu tô falando. Então, vamos lá. Aproveitando o anúncio de que a série já foi renovada para a segunda temporada e já sabendo do fato de que a primeira temporada da série cobre o jogo inteiro, Craig Mazin foi questionado a respeito dos planos dele para adaptar a parte 2. Eis o que ele disse a respeito. How far are you along into writing part 2? Well, we have started to talk about it. That's a big animal to take apart, you know, because it's a much bigger story and it's a more complicated story because it's more than a season's worth of television for sure. E quando se tem um projeto desses em que estão adaptando uma história contínua, eu duvido muito que eles tenham feito essa primeira temporada literalmente da forma que o jogo acaba, sem ter nenhuma ponta solta ou questionamento sendo erguido que vai conectar com o próximo jogo, ou seja, com a próxima temporada. E é pensando nisso que aqui vai minha primeira previsão. No último episódio dessa temporada, veremos esse diálogo da Marlene do segundo jogo. Esse aqui é um dos pontos que eu me refiro a respeito de melhorar a continuidade da narrativa, para passar a sensação de ser uma história única, melhor do que os jogos foram capazes de fazer, e que, ao jogar, não sentimos as lacunas que isso causa. Já temos precedentes de coisas avançadas dos dois jogos sendo trazidas adiantadas na trama, como a menção ao filme Curtis and Viper 2 no primeiro episódio. Isso aqui é um diálogo da Ellie com a Dina lá no começo do segundo jogo, e também essa cena aqui do hotel no segundo episódio. Esse aqui é aquele hotel lá da apresentação do jogo da E3 e que acontece lá em Pittsburgh, depois da cena do Capitólio com a Tess. E também esse diálogo da Marlene no segundo jogo é um flashback para o momento que se passa durante os eventos do primeiro jogo, que a gente vai ver no episódio final dessa temporada. Mas por que é importante trazer esse diálogo já? Para estabelecer um precedente na história e criar um setup que terá um payoff contínuo que vai se estender durante a próxima temporada e na seguinte também, para o público não estranhar o aparecimento repentino de uma personagem importantíssima que divide o protagonismo com a Ellie no segundo jogo. E essa aqui já vai ser a minha segunda previsão. Essa personagem. No jogo, ela aparece nesse diálogo que eu falei, pois esse flashback está sendo mostrado durante os eventos da revelação de quem é essa personagem. Só que na série, para não estragar esse momento de revelação, ela não pode aparecer aqui, pois se ela chegar e aí no começo da segunda temporada fazer aquilo, já estragaria o mistério pro público de querer saber quem ela é e por que ela faz o que faz, além de não fazer as pessoas que não conhecem o jogo sentirem a mesma coisa que nós quando vimos aquilo pela primeira vez no jogo. Grande parte do apelo dessa personagem para a história é segurar esse mistério o máximo possível, então eu acredito que ela não vai ser nem citada por nome nesse diálogo. Porém, como uma história se baseia nos princípios de Chekhov, em que tudo deve ter um devido setup para se ter um payoff, a solução que encontrei seria a seguinte: ao invés da Marlene falar imagine se fosse a fulana, ela falar algo do tipo imagine se fosse a, e aí dizer a relação que a fulana tem com esse personagem que ela tá conversando. Tipo eu chegar pra você e falar imagine que fosse seu primo, ou imagine que fosse sua irmã, imagine que fosse seu melhor amigo, tá ligado? Isso não conta quem é e já deixa estabelecido que existe uma relação ali que nós não conhecemos. E é importante esconder o nome dela aqui, pois durante a jornada da Ellie no segundo jogo ela descobre o nome dessa personagem muito rápido, mas no jogo ainda não sabemos qual a relação desse nome com aquele personagem do diálogo da Marlene. Aí dessa forma
forma eles conseguiriam atingir o mesmo resultado, já mostrando essa cena aqui e evitando mais um flashback nas temporadas seguintes, que terão muitos, e fazendo algo importantíssimo pro final de uma temporada de série, que é criar perguntas na cabeça do espectador, já que o final disso aqui é digno de um final de Game of Thrones. Essas perguntas são essenciais para deixar o público ali querendo mais. Terceira previsão: a adaptação dos 2 jogos será em apenas 3 temporadas. Os showrunners disseram que poderia ter no máximo 4 temporadas, mas não acredito que a adaptação do jogo chegue a tudo isso, pois há uma forma de sintetizar a história sem perder os beats narrativos importantes. E lembrando, quando eu falo 3 temporadas, eu me refiro a 3 temporadas se baseando nos 2 jogos. Eu vou abordar a possibilidade de uma expansão para além dos games no final do vídeo. Quarto, a segunda temporada que adaptará os jogos será inteira sobre a Ellie. Além dos 3 dias de Seattle, ainda temos todos os flashbacks de seus 4 anos de crescimento em Jackson com Joe e com Tommy, além de mais tempo de tela e importância para a personagem da Maria, o que já foi confirmado, e é uma boa chance de eles conectarem mais ainda o Jesse e a Dina com o público. Essa temporada terá 10 episódios para expor tudo isso, que é o padrão da HBO, e vai acabar exatamente no momento em que o segundo jogo se divide nas 2 metades, com aquele confronto lá no teatro, em que temos certo personagem apontando a arma para outro personagem. Você que jogou, você tá ligado. Você que não jogou, boa sorte. 5. A terceira temporada que adaptará os jogos será, em sua maioria, focada na fulana. E agora sim, finalmente teremos o payoff para aquele setup feito no final da primeira temporada. Quem é essa pessoa que a Marlene se refere? Quem é essa fulana? Por que ela fez o que fez? Eu julgo que esse aqui é o episódio mais importante da série toda. E uma previsão extra minha é que em algum momento ouviremos o próprio Neil Druckmann falar isso em alguma entrevista. Aquele setup lá na primeira temporada da Marlene falar: e se fosse a sua prima, e se fosse a sua filha lá, que eu falei, somado ao pouco que veremos da fulana na segunda temporada, é o que garante que o público não estranhe a posse repentina dela do protagonismo da série, pois o storytelling bem feito com esses elementos deixa o público querendo saber quem ela é, além do marketing que com certeza será feito em cima dela, como foi igual no jogo, em que o primeiro trailer de cutscene oficial do jogo foi essa cena aí que você vê na tela agora. E se você já ouviu falar a respeito dos jogos, ou você conhece alguém que ama de paixão esse jogo, ou odeia do fundo da alma, é esse episódio de revelação de quem é a fulana que dividiu totalmente os fãs da franquia. Por isso, é o episódio mais importante da série. Sexto, a terceira temporada que adapta o jogo será a maior das 3, seja em número de episódios ou em um número maior de episódios que passam de 1 hora. Como episódios mais longos se tornam mais complicados ainda de se adaptar, graças aos capítulos do jogo terem um começo, meio, fim e cliffhanger, a minha previsão é que a terceira temporada dessas vai ser maior no número de episódios, podendo ter até 13 episódios, sendo o primeiro ou o último dessa temporada o episódio único de mais de 1 hora. Se você tá ficando curioso a respeito do que eu tô falando, assina o canal, dá um like nesse vídeo, salva ele pra gente poder comparar as minhas previsões conforme o tempo for passando e compartilha ele pra todo mundo que tá vendo a série ou que conhece o jogo. Além dos 3 dias de Seattle da fulana, ainda temos seus flashbacks igual como na parte da Ellie, mas temos 3 coisas complicadas a mais pra explorar aqui: Isaac e os Wolf, a guerra contra os Serafitas e os eventos finais de Santa Bárbara. Isaac, os Wolf e os Serafitas já serão introduzidos de certa forma na parte da Ellie, mas o que mais pesa aqui realmente são os eventos em Santa Bárbara, pois envolvem as 2 protagonistas simultaneamente. E por mais que tenha muita coisa acontecendo aqui, não é o suficiente para justificar uma nova temporada focada só nisso, tá ligado? Por isso que dá pra fazer uns 10 episódios para explorar bem os 3 dias da fulana, terminando o 10º episódio com a continuação do que acontece naquele cliffhanger do teatro da temporada anterior. E aí, um episódio para mostrar o que acontece na fazenda, terminando com a decisão que a Ellie toma no final dessa sequência. E aí podemos ter ou um episódio gigante de series finale épico mostrando tudo o que acontece em Santa Bárbara de uma vez só, ou dividir isso em 2 episódios. Portanto, até 13 episódios na temporada. Se podemos ter um exemplo de como é possível sintetizar as coisas assim, é o episódio 2 da primeira temporada. No jogo, ao sair da zona de quarentena até chegar no Capitólio, é no mínimo umas 3 horas de gameplay. Acontece muita coisa. Porém, eles conseguiram adiantar muito bem certas partes, como o hotel, que não faz sentido ter na série da mesma forma que tá no jogo, já que o Joel não é um super-herói igual ele é no jogo. Mas, mesmo assim, os pontos principais do plot nós temos. Temos o Museu de Boston, temos um pedaço da estrutura que cai e impede o retorno deles. Temos confronto com clickers. Tess sendo infectada. Oops, right? Oops. O diálogo da Tess sobre a mordida da Ellie. I was bitten an hour ago and it's already worse. This is fucking real, Joel. This is real.
which is fucking real. E ela ficando pra trás pra se sacrificar e ganhar tempo pra eles. Todo o resto que eles mudaram foi apenas pra traduzir o aspecto de horror dos jogos de uma forma visual, pra garantir que eles fossem capazes de realmente contar a mesma história em uma nova mídia. Nenhum plot point da narrativa mudou. Bom, pelo menos nesse episódio, né? Eu tô olhando pra você, Bill. Ô, Bill! Por isso que eu acredito que é possível, sim, fazer um único episódio gigante sobre Santa Bárbara. 7. Previsão extra. Existe uma possibilidade pra uma temporada a mais. Porém, essa temporada extra seria pra explorar eventos que não vemos nos jogos e nem na série até agora, que são os 20 anos de apocalipse do Joel e do Tommy. Sinceramente, eu preferia ver isso num jogo novo, só pra poder jogar com o Joel de volta, já que a Ellie é a protagonista do 2, e quem sabe até mesmo jogar com o Tommy. Mas, nessa temporada nova, eles podem nos mostrar como o Joel conheceu a Tess, como a dupla conheceu o Bill, como foi a briga entre o Joel e Tommy sobre a união do Tommy com os vagalumes, e aí, por consequência, como o Tommy conheceu a Maria e o Eugene, por exemplo, e como tudo isso culminou para ele largar os vagalumes e ir para Maria para Jackson em Wyoming, que é onde boa parte do segundo jogo acontece. Essa temporada extra poderia ser perfeitamente colocada como a segunda temporada da série, pois daria mais tempo pro público se conectar com o Joel, além de melhorar o entendimento de que ele não é o herói altruísta e amoroso que muitos fãs do jogo argumentam, assim como fazer o mesmo pro Tommy. Poderíamos entender melhor como funciona o ecossistema do contrabando que ele e a Tess têm, ver mais interações deles com o Bill e com o Frank, e quem sabe até mesmo trazer aquele lado babaca do Bill do jogo que ficou totalmente de fora da série. Poderia ser uma temporada com um pouco mais foco em ação, já que o número de infectados está no auge, assim como a força da Fedra em tentar controlar o caos do mundo, o que causa a insurgência dos vagalumes e assim por diante. Essa poderia ser uma chance ótima de realmente expandir o world building do jogo, mas de todas as minhas suposições, essa é a maior de todas que eu tô fazendo aqui, pois estou me baseando apenas em lacunas deixadas pelo jogo e boatos caídos de jogos que nunca tivemos ou teremos. Outra coisa inteligente que eles poderiam fazer para justificar ainda mais a existência dessa temporada é situar essa temporada no presente, se passando durante os 4 anos de Joel e Ellie em Jackson, e usando essa história prequel que eu falei na forma de flashbacks, como se Joel estivesse contando tudo pra Ellie, sabe? Fazendo isso, eles podem eliminar os flashbacks que teriam na temporada da Ellie, que cobre a sua parte do jogo 2, e já encaixando aquelas cenas aqui para ter mais tempo de tela ainda para aumentar o apego ao Jesse, a Dina, o Joel, Tommy e Maria. Quem sabe daria até para encaixar alguns setups da fulana já nessa temporada aqui. E essas são as minhas previsões para como Craig Mazin e Neil Druckmann vão adaptar The Last of Us em sua totalidade. Então, se você gostou desse vídeo, peço encarecidamente que você deixe o seu like, assine o canal, me fala o que você achou, compartilhe suas opiniões, bora conversar sobre essa parada que eu suponho somos todos fãs aqui. E antes de encerrar, eu queria fazer um disclaimer, porque eu sei que a gente tá na internet e que todo mundo fala tudo como se fosse dono da verdade, daqui é o lugar pra cagar regra, mas eu queria fazer um disclaimer justamente pra falar que não é isso que eu tô fazendo aqui, não era, pelo menos não era a minha intenção vir aqui cagar regra e falar como se esse fosse o jeito certo de adaptar as paradas, nada disso. Como eu falei, eu posso estar completamente errado em tudo e eles vão lá e fazem tudo diferente do que eu falei e provavelmente vai ser bom porque eles sabem o que estão fazendo, mas como eu falei no começo do vídeo, isso aqui é só um exercício mental que eu quis fazer, porque como roteirista eu acho que é uma forma inteligente de eu usar os meus mecanismos mentais aqui para fazer isso, e como fã eu senti que essa era a forma que eu tinha para contribuir com o cânone de conteúdo a respeito da série The Last of Us na internet. Então, por favor, não se matem nos comentários. Não precisa ficar aí se xingando e falando que eu tô certo, se eu tô errado, se pipipi, popopô, porque, né, não vale a pena. Se bem que, se vocês ficarem se xingando nos comentários, muito comentário gera engajamento. Mas não, sério, não precisa. É feio, né? Não faz sentido ficar se digladiando aí por causa de série, por causa de joguinho, né? Não façam isso. Ou